Flamengo mudou de ideia e vai reabrir a negociação para contratar o Luiz Henrique? Essa é a pergunta que eu mais recebo depois da entrevista dada pelo presidente, dizendo que o Flamengo mantém o interesse na contratação do jogador. Eu vou falar sobre isso, vou falar também da diretoria do Mengão, que postou uma nota oficial explicando a confusão entre parte da torcida e a Polícia Militar de Minas Gerais no acesso ao Mineirão no jogo contra o Cruzeiro. Vou falar sobre Bruno Henrique e a preocupação, já que o jogador continua sentindo dores no tornozelo. Vou trazer os detalhes das oitavas de final da Libertadores. Todos os jogos terminaram empatados. Clique no botão escrito inscreva-se, se inscreve no canal, acione o sino da notificação. Falar do que é fato é que todos os jogos foram muito difíceis e a semana que vem nós vamos ter aí uma semana emocionante de Libertadores da América. Quero falar do Botafogo aqui rapidinho, né? Porque o Botafogo ontem tomou-lhe uma cepuada do Cienciano, lá em Cusco, onde o Flamengo jogou contra o Cusco, naquele estádio mesmo que o Flamengo ganhou. Rapaz, o Botafogo tomou-lhe uma cepuada feia, perdeu de 6-1. Bom, vamos mudar o assunto aqui agora, saindo um pouco de Libertadores, para falar sobre Campeonato Brasileiro. Isso porque hoje o técnico Leonardo Jardim volta à preparação da equipe para o jogo de domingo. Amanhã o Flamengo está chegando aqui para se concentrar e jogar domingo contra o Mirassol lá no Maião, que é o estádio do Mirassol. Deixa eu falar agora sobre a situação do Bruno Henrique, porque dentro do Flamengo, neste momento, existe uma preocupação com o Bruno Henrique, principalmente no que diz respeito ao segundo jogo, o jogo da volta, a partida que vai acontecer semana que vem no Maracanã. O jogador que retornou ao Ninho do Urubu com dores e segue com dores no tornozelo, então existe uma preocupação do departamento médico para com a situação do Bruno Henrique. Mudando de assunto, falar agora sobre a confusão entre parte da torcida e a polícia na entrada do Mineirão. E aí, o que aconteceu? Lá no Mineirão, tinha uma situação que acontecia antes, que a galera comprava ingresso na torcida do Cruzeiro, mas conseguia entrar na torcida do Flamengo. Isso acontecia sempre antes. Só que dessa vez tem lá a biometria facial, então só a catraca do seu setor abre com o seu rosto. E teve algumas pessoas que compraram ingresso na torcida do Cruzeiro e tentaram entrar na torcida do Flamengo. Aí deu tumulto. Outras pessoas estavam sem ingressos para poder tentar também ingressar ali na torcida do Flamengo. Mais tumulto. E devido a todo esse tumulto, para poder afastar e apartar um pouco quando se diz respeito à multidão. Bom, vamos falar agora de Luiz Henrique, porque, gente, o negócio é o seguinte, sobre Luiz Henrique. O presidente administrativo do Conselho de Administração do Zenit, ele deu uma entrevista essa semana, agora, e ele falou assim, ó, no momento não recebemos nenhuma oferta oficial por parte deles, falando do Flamengo, mas estamos cientes do interesse deles e trataremos a transferência do jogador em caso de negociação vantajosa. O que acontece? Depois dessa entrevista do presidente do Conselho de Administração do Zenit, muita gente está me perguntando assim, Flazoeiro, o Flamengo mantém o interesse no Luiz Henrique? O Flamengo se mantém querendo contratar o Luiz Henrique? O Flamengo não acabou essa novela? Vai ter uma nova novela entre Flamengo e Luiz Henrique? Gente, oficialmente, o Flamengo não desistiu, não abriu mão do Luiz Henrique. Quem soltou a nota oficial foi o staff do Luiz Henrique. Não foi o Flamengo que soltou a nota oficial encerrando a negociação. Eu procurei pessoas do Flamengo e eu falei, vem cá, tem alguma coisa? Porque o presidente falou do interesse do Flamengo, o Flamengo mantém o interesse no jogador, e a pessoa me disse assim, cara, interesse a gente tem. A questão é a situação do pagamento. A gente não vai pagar aquilo que o Zenit quer que seja pago e da maneira que eles querem que seja pago. A gente tem um caixa e a gente tem, dentro desse caixa, a responsabilidade de manter a saúde financeira do Flamengo. Então não adianta chegar lá, pagar 40, 42, aí vai com imposto, isso acaba quase em 50 milhões de euros na contratação do jogador. O Flamengo tem um caixa, tem um limite e não vai ultrapassar esse limite. Esse é o ponto. Deixar de estar interessado, o Flamengo nunca deixou.
Isso foi o que a pessoa me falou. Não é que o Flamengo retomou a negociação, não é que o Flamengo está ali tentando negociar. O Flamengo mantém interesse, mas depende aí dessa situação específica financeira da contratação do Luiz Henrique, tá certo? Pessoal, eu vou ficando por aqui, pedindo a você que não é inscrito no canal, tem um botão aqui embaixo, escrito inscreva-se. Se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa aí o seu like. Muito obrigado por tudo. Valeu, galera, tamo junto, vocês já sabem. É nóis. Valeu!